Quero registrar aqui a presença do senhor Evaldo Vicente, Nosso parceiro hoje. proprietário da tribuna. Agradeço. Boa noite, senhores e senhoras. Senhores vereadores, daremos início nesta data, 30 de outubro de 2017, à 32ª sessão ordinária desta Câmara Municipal, conforme dispõe o nosso regimento interno. Solicito a vereadora Neiva Raquel Rúbia, primeira secretária, que proceda à chamada nominal do termo de presença. Termo de presença, Carlos Ivan Sica. Presente. Edson Donizete Marconato, ausente com justificativa. Fernando de Oliveira Antônio. Presente. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Presente. Ilzanete Alencar de Souza. Presente. Geandre Deive Roncato. Presente. Leandro Felete Penati. Presente. Neiva Raquel Rubia presente. Trudpert Alan Leite Risser. Com a presença de 8 dos senhores vereadores, declaro em nome de Deus aberto os presentes trabalhos, determinando em seguida a votação da ata da 31ª sessão ordinária, afixada no painel interno, conforme determina o nosso regimento. Está em discussão a ata mencionada. Não havendo discussão, façamos a votação. Chamada nominal para a votação da ata, Carlos Ivan Sica. Sim. Edson Donizete Marconato, ausente com justificativa. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Geandre Deive Roncato. Sim. Leandro Felete Penati. Sim. Neiva Raquel Rubia, sim. Trudpert Alan Leite Risser. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, a referida ata está aprovada. Dando prosseguimento aos trabalhos desta sessão, passamos à leitura da pauta do expediente de hoje. Projeto de lei do Legislativo número 18 de 2017. Assunto dispõe sobre a criação do programa Horta Escolar nas instituições de ensino do município de Rio das Pedras e da outras providências. Vereador autor Geandre Deive Roncato. Projeto de lei do Legislativo número 19 de 2017. O assunto é institui o mês de dezembro laranja dedicado às ações educativas para a prevenção do câncer de pele no município de Rio das Pedras e da outras providências. Vereador autor Leandro Felete Penati. Projeto de lei do Legislativo número 20 de 2017. O assunto dispõe sobre a denominação da Rua 3, do Conjunto Habitacional de Interesse Social Residencial Luxemburgo, que se localiza entre a Avenida Prefeito Nicolau Marino e a Avenida Rosina Figurelli Cury, em Rio das Pedras e da outras providências. Vereador autor Edson Donizete Marconato. Indicação número 892 de 2017. Sugere executivo para que seja feita uma canaleta para o escoamento de água na Rua Antônio Menegatti Monteiro, esquina com a Rua Ângelo Pascom, tendo em vista que a água fica empoçada, causando mau cheiro. Vereador autor Carlos Ivan Sica. Indicação número 893 de 2017. Sugere executivo para que seja feito um corrimão na ponte localizada na Rua Ângelo Pascom, bairro Jardim Dona Rosina, bem como também seja feita a limpeza do bueiro que está entupido, corte do mato alto e limpeza geral do local, além de tapar os buracos da referida rua. Vereador autor Carlos Ivan Sica. Indicação número 894 de 2017. Sugere executivo para que seja feita uma operação tapa-buraco na Rua Antônio Menegatti Monteiro, em frente à residência de número 113, bairro Jardim Dona Rosina. Vereador autor Carlos Ivan Sica. Indicação número 895 de 2017. Sugere executivo para que seja realizada a poda de árvore na Avenida Antônio Romeu Valerini, no bairro Dona Rosina, pois os caminhões não têm como trafegar pela rua por conta dos galhos. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 896 de 2017. Sugere executivo para que seja realizada a operação tapa-buraco na Rua José Emílio Betiol, em frente ao ponto do Açaí São Cristóvão 2.
Vereador autor, Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 897 de 2017. Sugere o executivo para que seja realizada a operação tapa-buraco na rua José Jorge Wachat, no bairro Cambará. Vereador autor, Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 898 de 2017. Sugere ao executivo construir uma valeta na rua Massude Cury, em frente ao número 530, pois os moradores reclamam que em frente à casa fica muita água parada. Vereador autor, Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 899 de 2017. Sugere ao executivo para que seja feita a limpeza do terreno na rua José Betim, no bairro Bom Jardim, e a possibilidade também de realizar a operação tapa-buraco na referida via pública. Vereador autor, Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 900 de 2017. Sugere ao executivo a possibilidade de realizar a operação tapa-buraco na rua Serafina Luca Mari, no bairro Cambará. Vereador autor, Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 901 de 2017. Sugere ao executivo a possibilidade de realizar a operação tapa-buraco na rua Pedro Cesarim, bairro São Cristóvão. Vereador autor, Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 902, 2017. Sugere ao executivo para que seja realizada a operação tapa-buraco na rua Prefeito João Batista de Aguiar, pois o SAI abriu para fazer rede de esgoto e apenas jogou terra. Quando chove, a terra vai embora com a água e o buraco aumenta a profundidade. Os moradores jogaram pedras em cima para tentar amenizar o buraco. Vereador autor, Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 903 de 2017. Sugere ao executivo limpeza das 5 fossas que se encontram no Rubinho, pois as fossas estão cheias e algumas delas estão até transbordando. Vereador autor, Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação 904 de 2017. Sugere ao executivo. O Brasil terá um smartphone em uso por habitante até o final de 2017. Segundo dados da 28ª Pesquisa Anual de Administração e Uso de Tecnologia da Informação nas Empresas, realizada pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, FGV-SP, de acordo com o conceito de cidade inteligente. E analisando as últimas pesquisas a esse respeito, indicamos a criação de um aplicativo que facilite o acesso da população a diversos serviços públicos de nosso município. Vereador autor, Edson Donizete Marconato. Indicação número 905 de 2017. Sugere ao executivo que o município faça convênio com as empresas de nossa região, com o objetivo de criar vagas de estágios para estudantes universitários e estudantes de cursos técnicos, a fim de que os alunos possam colocar em prática ou aprender na prática todo o conhecimento adquirido. Vereador autor, Edson Donizete Marconato. Indicação número 906 de 2017. Sugere ao executivo, já implantado em cidades vizinhas como Campinas e Indaiatuba, o IPTU digital permite ao contribuinte o acesso às informações referentes ao seu carnê de IPTU na forma digital, possibilitando a visualização e a impressão do demonstrativo de lançamentos, bem como das guias de cota única, das parcelas referentes ao lançamento de IPTU e taxas imobiliárias. Dessa forma, o carnê não será enviado por via postal, evitando com isto a emissão de carnês em papel, gerando economia de verba pública e colaborando com a redução do impacto no meio ambiente, além da vantagem de visualizar e imprimir as guias ou fazer o pagamento pela internet, utilizando os códigos de barras disponibilizados. Os contribuintes que optarem pela forma digital do carnê serão beneficiados com mais 1% de desconto para o pagamento à vista. Vereador autor, Edson Donizete Marconato. Indicação no 907 de 2017. Sugere executivo, a meningite é um processo inflamatório nas meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Ela pode ser causada por diversos agentes infecciosos, como bactérias,
vírus, parasitas e fungos, ou também por processos não infecciosos. As meningites bacterianas e virais são as mais importantes do ponto de vista da saúde pública, devido sua magnitude, capacidade de ocasionar surtos e, no caso da meningite bacteriana, a gravidade dos casos. No Brasil, a meningite é considerada uma doença endêmica. Deste modo, casos da doença são esperados ao longo de todo o ano, com a ocorrência de surtos e epidemias ocasionais, sendo mais comum a ocorrência das meningites bacterianas no inverno e das virais no verão. Desta forma, sabendo que a Prefeitura zela pela saúde da população, seria importante considerar o pleito. Vereador autor, Edson Donizete Marconato. Indicação no 908/2017. Sugere ao Executivo a limpeza da calçada, subindo a rua Cristina Taranto Paris, do lado direito, embaixo das árvores. Vereador autor, Giandre Deive Roncato. Indicação número 909/2017. Sugere ao Executivo a manutenção do asfalto na rua Marcelo José Galante, na altura do número 12, bairro Codespaulo. Vereador autor, Giandre Deive Roncato. Indicação 910/2017. Sugere ao Executivo a reforma geral da Praça da Vila Kennedy, como melhorar a iluminação, fazer a recuperação do coreto existente, para que os moradores possam usufruir desse espaço. Sugiro também que o escritorinho que existe ao lado seja reformado e adaptado para uso do Departamento do Meio Ambiente, sendo o espaço ideal para as atividades desenvolvidas pelo referido departamento. Vereador autor, Carlos Ivancica. Indicação número 911/2017. Sugere ao Executivo que proceda à operação Tapa-Buraco na Rua Brasil, próximo ao número 208, Bom Jesus, pois os motoristas têm enfrentado transtornos ao trafegar nesta via pública. Vereadora autora Neiva Raquel Rúbia. Indicação número 912/2017, que viabilize ronda policial no Recanto Universitário, Vivendas do Sol, Morada dos Pássaros e Chácara União, pois os referidos locais necessitam de patrulhamento policial. Vereadora autora Neiva Raquel Rúbia. Indicação número 913/2017. Sugere ao Executivo fazer a limpeza e capinação do canteiro em toda a extensão da rua Antônio José Pimpinato, bairro Bom Jardim. Vereador autor, Leandro Felete Penati. Indicação número 914/2017. Sugere ao Executivo divulgação do programa Filho que Ama Leva o Pai ao AME. Vereador autor, Leandro Felete Penati. Indicação número 915/2017. Sugere ao Executivo fazer a limpeza e capinação da área de lazer localizada na rua João Severino, bairro Centro e Jardim Bela Vista. Vereador autor, Leandro Felete Penati. Indicação número 916/2017. Sugere ao Executivo que se proceda à instalação de iluminação pública na rua Luiz Massude Cury, em frente à Escola Municipal Educação Infantil Nelson Rosamília, bairro residencial Dr. Jorge Cury, tendo em vista que a falta de iluminação está ocasionando insegurança aos pedestres que transitam pela via pública. Vereador autor, Fernando de Oliveira Antônio. Indicação número 917/2017. Sugere ao Executivo estudo técnico e viabilidade financeira para a revitalização da praça, localizada em frente à Escola Municipal Maria Aparecida de Aguiar de Gaspari, situada no bairro Vitório Cesarino, Sem Terra, com reforma do parquinho e academia ao ar livre, plantio de árvores, melhorias na iluminação, instalação de lixeiras, bancos e bebedouros de água. Vereador autor, Fernando de Oliveira Antônio. Indicação 918/2017. Sugere ao Executivo que se proceda à revitalização da sinalização horizontal de pare em todas as ruas do bairro Vitório Cesarino, Sem Terra. Frisa-se que a conservação das sinalizações de trânsito é importante
para aspectos de segurança e estética urbana. Vereador autor Fernando de Oliveira Antônio. Indicação número 919 de 2017. Sugere executivo que se proceda à revitalização da faixa de pedestres na rua Abel da Silveira Martins, ao lado da Escola Municipal Maria Aparecida de Aguiar de Gaspari, bairro Vitório Cesarino, sem terra, tendo em vista que os motoristas não respeitam os pedestres no momento de travessia, fato este que ocorre em razão da sinalização estar apagada. Vereador autor Fernando de Oliveira Antônio. Indicação no 920 de 2017. Sugere executivo manutenção e limpeza no bueiro que fica na rua Cristina Taranto Paris, localizada no centro, em frente à empresa Caninha da Roça. Vereador autor Fernando Leandro Felete Penati. Moção número 45 de 2017. O assunto de repúdio, ato unilateral de fechamento da estrada municipal que dá acesso aos bairros Arraial de São Bento e Bairrinho, localizados entre os municípios de Rio das Pedras e Saltinho, pela concessionária Rodovias das Colinas. Vereadores autores: Carlos Ivacica, Edson Donizete Marconato, Fernando de Oliveira Antônio, Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade, Ilzanete Alencar de Souza, Giandre Deive Roncato, Leandro Felete Penati, Neiva Raquel Rúbia, Trudpert, Alan Leite Rister. Moção número 46 de 2017. Moção de congratulações e aplausos à empresa Manetone Soluções em Aço. Em nome do seu sócio-presidente, senhor José Manuel Miranda, sócio-diretor, senhor Rafael Ângelo da Bronzo, e sócio-diretor, senhor Antônio Gomes Perianês Neto, registrando nossos agradecimentos, tendo em vista a realização da revitalização da nossa área de lazer do bairro Jardim Bom Jesus 2, Genato Suave. Vereadores autores: Carlos Ivacica, Edson Donizete Marconato, Fernando de Oliveira Antônio, Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade, Ilzanete Alencar de Souza, Giandre Deive Roncato, Leandro Felete Penati, Neiva Raquel Rúbia, Trudpert, Alan Leite Risser. Requerimento número 75 de 2017. O assunto é: qual o motivo de retirar as pessoas que trabalham na praça com as suas barracas quando tem festa? Quantos eles pagam por mês? O valor que eles pagam normalmente variam quando tem festa? Recebi muitas reclamações dos trabalhadores, pois me alegaram que ali é o ganha-pão da maioria, que eles tiram o sustento da família através desse serviço. E alegaram também que o valor que eles pagam mensalmente para a prefeitura está em dia. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Está em discussão o requerimento número 75/2017, de autoria do vereador Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal, Edson Donizete Marconato, ausente, com justificativa. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Giandre Deive Roncato. Sim. Leandro Felete Penati. Sim. Neiva Raquel Rubia, sim. Trudpert, Alan Leite Risser. Sim. Total de sim, 7. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado. Requerimento número 76, 2017. O assunto é: qual a previsão de voltar o abastecimento da água nos bairros normalmente? Quais bairros que estão sendo mais atingidos pela falta de água? E por quê? Muitos moradores que têm crianças pequenas em casa reclamam que a água só volta de madrugada e na parte do dia só tem água apenas por algumas horas. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Está em discussão o requerimento número 76/2017,
de autoria do vereador Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal, Edson Donizete Marconato, ausente com justificativa. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Geandre Deive Roncato. Sim. Leandro Felete Penati. Sim. Neiva Raquel Rubens, Trude Pert, Alan Leite Rister. Sim. Total de sim, 7. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado. Requerimento número 77 de 2017. O assunto é: considerando a ação civil ajuizada pelo município de Rio das Pedras, em face dos loteadores do loteamento Recanto Universitário, processo número 0000722, tracinho 34.2015.8.26.0511, controle número 2015/000572. Considerando que o município de Rio das Pedras e os loteadores firmaram um acordo extrajudicial, acordo este homologado em juízo na data de 11 de janeiro de 2016. Por fim, considerando que o acordo firmado está em fase de execução conforme processo número 0000941, tracinho 13.2016.8.26.0511. Requeremos ao chefe do Executivo para que este, por meio do órgão competente, atenda ao que segue e responda a esta Casa de Leis as seguintes indagações. 1. O que foi pactuado no acordo mencionado? Solicito que a resposta seja enviada com cópia integral do referido acordo. 2. O referido acordo está sendo cumprido? O que foi feito até a presente data? 3. Sendo negativa a resposta, no que tange quanto ao cumprimento do acordo, quais as providências e determinações adotadas pela Prefeitura para forçar ou executar o cumprimento do acordo em questão? Vereadores autores: Fernando de Oliveira Antônio, Edson Donizete Marconato. Está em discussão o requerimento número 77/2017, de autoria dos vereadores Fernando de Oliveira Antônio e Edson Donizete Marconato. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal, Edson Donizete Marconato, ausente com justificativa. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Geandre Deive Roncato. Sim. Leandro Felete Penati. Sim. Neiva Raquel Rubens, sim. Trude Pert, Alan Leite Rister. Sim. Resultado total de sim, 7. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado. Dando prosseguimento aos trabalhos desta sessão, solicito ao nobre vereador Geandre Deive Nabuco Roncato que proceda à leitura do versículo bíblico. Boa noite a todos. Vou ler o livro de Eclesiastes, capítulo 4. Versículo 8 em diante. Há um que é só, e não tem ninguém, nem tampouco filho, nem irmão. E contudo, não cessa do seu trabalho, e também seus olhos não se satisfazem com riqueza. Nem diz: para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isso é vaidade, e enfadonha ocupação. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair,
o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se os dois dormirem juntos, eles se aquietarão. Mas um só, como se aquietará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Obrigado, boa noite. Com a palavra, o senhor vereador Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Boa noite, senhores vereadores, presidente, funcionários, público presente, seja bem-vindo, pessoal da Guarda Municipal aí, parabéns pelo trabalho. E a gente está fazendo um esforço para vocês, tá? O ano que vem vai melhorar as coisas para vocês lá. Obrigado pelo trabalho. Queria agradecer o senhor Evaldo, né? Outro dia eu falei com o senhor por telefone, depois a gente tem que conversar. O senhor fez da minha mãe lá que faleceu. Depois a gente conversa aí para ver como vai ficar as coisas. O senhor Garcia, seja bem-vindo. Que tinha sumido daqui, tem que voltar, seu Garcia. Família Roca já é da casa, já está sempre com a gente aí. Os outros é quase como o senhor também aí. Seja bem-vindo. Sempre que puder, vem aqui. Nosso ex-vereador Zé do Paulo, seja bem-vindo, Zé do Paulo. Vocês também, sejam bem-vindos. Luiz, eu queria passar a foto lá da escola do Bom Jardim, por favor. Vejam. Semana passada eu estive nessa escola do Bom Jardim lá. Queria pedir nosso amigo prefeito, se puder dar uma passadinha lá, ver o que dá para fazer lá. Tem 400 crianças que estudam lá e estão brincando no sol, não tem nenhum barracão para eles ficarem embaixo. Até fiz uma indicação para a próxima semana, ver se consegue tirar o barracão do Elias Salles, que não tem ninguém lá, e levar para lá. Tendo os ar-condicionado também, Luiz? Acho que deve estar aí. Tem 50 ar-condicionado parado lá, viu? Se puder, senhor Carlos, pede para alguém ir lá ver, porque a diretora falou que você não está usando, aí leva para outro lugar que vai precisar. Porque lá não, eles nem estão ligando isso aí, tem 50 parado lá. Leva na UBS, onde vai precisar. O reboque está caindo lá, as criançadas nem podem ficar mais aí, porque... Essa casa aí, por favor. Essa semana eu estive nessa casa desse homem aí, pegou fogo a casa. Queria pedir para os assistentes sociais dar uma passadinha lá, gente. Dá dó, o homem está dormindo, ó, o jeito que ele está dormindo lá. Fui lá, ajudei ele um pouquinho também, mas é muito problema lá. Queimou tudo a casa do homem. Televisão, geladeira, queimou tudo. Essa casa fica no Rubinho, a 4ª casa. Se o pessoal da assistente social puder ir lá, até ontem ele me ligou que não foram ninguém, ele já procurou o pessoal aí da assistente social. Eu queria pedir se puder ir lá ver o que dá para fazer para ajudar essa pessoa aí. Tá difícil lá para ele também, viu? Acabou tudo, Luiz. Obrigado, boa noite a todos. Com a palavra, o senhor vereador Leandro Felete Penati. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente, senhor Evaldo, ex-vereador Zé do Paulo, guarda municipal, público presente, boa noite. Só queria justificar a minha indicação. Divulgação do programa estadual Filho que Leva o Pai ao AME. Passa aquele vídeo lá para mim, Luiz, do link lá do site do Governo do Estado. Eles se preocupam em sustentar a família, trabalhar para manter a casa e muitas vezes esquecem da própria saúde. Foi assim com seu Aristeu, de 65 anos, morador de Heliópolis, portador de câncer de próstata. Pai, a gente só tem um na vida.
E se a gente não cuidar dele enquanto a gente tem, depois não vale mais. Eu gostaria de sensibilizar os filhos, tá? Mostrar a importância da prevenção, a importância do programa e realmente tocar na alma de cada filho que tem um pai com mais de 50 anos de idade, que procure o atendimento de saúde através do programa Filho que Ama Leva o Pai ao AME. Então os pais, eles não estimulam, eles não orientam os seus filhos com relação à prevenção. Então eles já nasceram numa situação onde os seus pais não orientavam isso. Então é exatamente isso que a gente quer mudar. Meu pai adoeceu e eu acho assim, que se eu não posso ajudar na parte financeira, não tem problema. O que importa para ele nesse momento não é o dinheiro, não é o conforto, não é nada disso. E sim o abraço que eu dou nele, o bom dia que eu dou para ele, acompanho no hospital, lá eu converso com os médicos, eu tento entender qual a gravidade do assunto a cada dia, porque a cada dia que a gente vai no hospital é uma vitória. Eu fui relaxada. Ela sempre mandou no médico, não fui. Eu fui lá fazer o exame da próstata. O médico fez tudo de boa, mas ele me deu 6 meses para me voltar. Eu abandonei, você entendeu? Aí ela sempre pegava no meu pé para mim ir lá no médico e tal. Fazer isso eu nunca fazia. Aí tudo bem, como minha filha começou a trabalhar aqui, aí disse, pai, você tem exame amanhã. Mas não me falou de quê? É ela que tá aqui. Eu não sabia que ela da porca chegou lá da próstata, filha. Eu disse, já que ela fez, a gente não pode ter vergonha de nada, tem que fazer. Eu peguei e fiz. Aí acusou. Olha, eu vou falar pra você. Eu vou até me emocionar. É minha filha. É minha filha. Minha filha não é minha filha. Ela é minha irmã e minha mãe. Ela quem toma de conta de tudo. Só de você estar presente, uma pessoa estar do seu lado, te apoiando, te acompanhando, já é tudo. Esse programa é uma divulgação aí que a gente está entrando aí no mês de novembro. E acho que todos sabem que nós vamos entrar no mês de Novembro Azul, que é o mês dedicado à saúde dos homens. Eu estou pedindo para a Secretaria da Saúde, pelo menos para divulgar o programa do Governo do Estado, que é um programa, parece ser muito bom. Passa aquele outro link lá, Luiz, por favor. Esse daí é o link do programa. Tem um 0800 lá para a pessoa que quiser fazer os exames para prevenção. É muito fácil ligar, eu mesmo liguei hoje, marquei para um funcionário nosso lá da transportadora. O 0800 atende rápido e é só fazer a reserva para a consulta. O próprio sistema vai entrar em contato com a população e que proceda com os exames para fazer a prevenção aí do câncer de próstata. Então, enfim, todo o programa voltado aí para a saúde do homem. Então fica a dica aí para a Secretaria da Educação, da Saúde, desculpe, para que proceda com essa divulgação aí desse programa do Governo do Estado. Aí eu também queria falar de uma conquista nossa aí que a gente conseguiu há um mês atrás, mais ou menos. Hoje nós entregamos lá na Biblioteca Municipal algumas coisas para que beneficiem os estudantes da cidade, as escolas que queiram utilizar o serviço da Biblioteca Municipal. Nós entregamos lá hoje 3 notebooks novos e um computador desktop completo, 5 tablets Samsung com capas, uma TV LED de 42 polegadas, um projetor multimídia novo, 2 quadros brancos, uma impressora HP e um receptor Wi-Fi. Queria pelo menos pedir para o executivo que desse uma atenção para que os estudantes usufruíssem
dessa doação, que instale uma internet lá que o pessoal consiga, pelo menos, usar os equipamentos. E também queria agradecer também ontem a festa lá, a Manetone, foi muito bom. Agradecer o pessoal aí pelo investimento feito lá na Praça Genato Suave. Muito obrigado, boa noite. Com a palavra, a vereadora Neiva Raquel Rubia. Senhor presidente, vereadores, vereadora, boa noite. As pessoas que aqui estão nos assistindo mais uma vez, a nossa sessão, uma boa noite a todos vocês. As pessoas também que estão em casa assistindo, né, a sessão que vai ao ar todas as segundas-feiras, que nós estamos aqui ao vivo e a cores, falando um pouquinho das indicações, dos projetos, votando o projeto do Executivo. Enfim, uma boa noite a todos vocês. Não poderia passar em branco, deixar de falar sobre o que acontece amanhã, dia 31/10/2017, 500 anos da Reforma Protestante. Hoje, essa noite, eu quero falar um pouquinho sobre esse movimento que revolucionou o mundo. Aconteceu no dia 31/10/1517 e amanhã comemora 500 anos. No século XVI, na Europa Central foi iniciado o movimento de renovação da Igreja Cristã, denominado Reforma Protestante. Já no final da Idade Média, vários fatores contribuíram para que isso ocorresse. A formação dos Estados Nacionais, ou as modernas nações europeias, com toda a descentralização política e com príncipes limitando a autoridade do imperador e com forte tensão entre o Estado e a Igreja. O poder do papado entrou em declínio. Ocorreram confrontos com os reis, divisões entre os próprios clérigos e a necessidade de reforma. Houve um grande cisma e até mesmo 3 papas rivais em lugares diferentes, de 1378 a 1417. O movimento conciliar buscou solução para a crise numa tentativa fracassada de democratizar a igreja e governá-la por meio de concílios. Os movimentos dissidentes na França acarretaram forte oposição e a Inquisição fora oficializada em 1233. Nos séculos XIV e XV, alguns movimentos esporádicos de protesto surgiram contra os ensinos e práticas da igreja medieval. E alguns líderes foram chamados de pré-reformadores. João Wycliffe, 1325, 1384, John Hus, 1372, 1415, queimado vivo. Suas últimas palavras: hoje vocês assassinaram um ganso. Hus significa ganso, magro, mas 100 anos ouvirão um cisne cantar. E Jerônimo Savonarola, 1452, 1498, por combaterem irregularidades e imoralidades de clero, condenar superstições, peregrinações, veneração de santos, celibato e as pretensões papais. Também outros movimentos romperam com a igreja, os movimentos devocionais, com o misticismo e a devoção moderna dos irmãos da vida comum. Também nasceu o interesse em estudar as obras da antiguidade pelos renascentistas. Isso levou alguns humanistas bíblicos ao estudo da Bíblia nas línguas originais. Muita convulsão política, social e religiosa havia no final da Idade Média. Revolta dos camponeses, guerras, epidemias, declínio do feudalismo e da liderança dos papas e da igreja. A população se ressentia dos abusos da igreja e da sua falta de propósito e corrupção. Muita violência, baixa expectativa de vida, contrastes e desigualdades sociais e econômicas. Às vésperas da reforma havia até mesmo certa revolta com a chamada matemática da salvação, ou religiosidade contábil que tratava pecados como débitos e as boas obras como créditos, e a venda de indulgências para perdão das penas temporais do pecado.
Quando o dominicano Testel foi vender indulgências em Wittenberg, Martinho Lutero, que se encontrou com Deus, lendo Romanos 1,17, quando encontrou a palavra de Deus, um rumo para a sua vida, onde dizia, mas o justo viverá pela fé. E que era o cisne profetizando por John Hus. E se pronunciou o contrário. Lutero, natural de Eisenberg, ingressou no mosteiro de Erfurt e tornou-se professor na Universidade de Wittenberg. Diante das indulgências, ele afixou na porta da igreja da cidade, em 31 de outubro de 1517, 95 teses ou convites para o debate para a comunidade acadêmica, desafiando a autoridade da igreja. Por isso foi acusado de heresia e chamado a Roma em 1518, mas recusou-se a ir e manteve suas posições. Em 1519, participou de debate e afirmou que o infalível Papa poderia errar. Em 1520, recebeu uma bula papal para retratar-se ou seria excomungado. E Lutero, estudantes e professores de Wittenberg, queimaram a bula em praça pública. Também escreveu livros e tornou-se popular e notório em toda a Europa. Em 1521, na Dieta de Worms, Lutero reafirmou suas ideias e precisou se refugiar no castelo de Wartburg, sob proteção de um príncipe eleitor. Lutero começou a ler a Bíblia para o alemão e a reforma luterana se espalhou rapidamente com o apoio de vários principados alemães por todo o sacro imperial. Mas houve forte oposição católica às novidades luteranas. Em 1526, houve certa tolerância, mas como em 1529 acabou essa política conciliadora, os líderes luteranos fizeram um protesto formal de apoio a Lutero. Isso deu origem ao nome histórico protestantes. O auxiliar de Lutero, Felipe Melanchthon, apresentou ao imperador a Confissão de Augsburg, defendendo a doutrina luterana, 21 artigos, indicando 7 erros da Igreja Romana. Ocorreram guerras políticos religiosas entre católicos e protestantes de 1546 a 1555, findando com o Tratado de Paz de Augsburgo, reconhecendo a legalidade do luteranismo como religião oficial de um território cujo príncipe a adotasse como tal. O protestantismo se espalhou pela Suécia, Dinamarca, Noruega e Islândia. Foram defendidos princípios básicos que caracterizaram as convicções e práticas protestantes, os 5 pilares da reforma solas. Primeiro pilar, somente a Escritura. A Bíblia é a palavra de Deus, a única regra de fé e prática. Só podemos conhecer a vontade de Deus através da Bíblia Sagrada. Segundo pilar, salvação somente em Cristo. Não existe outro meio de salvação a não ser a pessoa bendita de Jesus Cristo, Filho de Deus. Existem muitas religiões, há muitos deuses e há muitos mediadores, mas a Bíblia, a palavra de Deus, nos diz que há apenas um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, essa pessoa. Ele não é um entre muitos mediadores, ele é o único mediador. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Terceiro pilar, salvação somente pela graça divina. Não há necessidade de obras para a salvação. Pela graça, que significa favor imerecido de Deus, podemos receber a salvação, uma oferta da graça. Quarto pilar, salvação somente pela fé. Mas o justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Muitos conhecem essa passagem. Somente a fé e não as obras. Não existe nada que eu possa fazer para alcançar a salvação. Somente nossa fé nos leva a entrarmos nas moradas celestiais. Quinto pilar, glória dada somente a Deus, Ele é único. Deus requer para si toda a honra, toda a glória, todo o louvor para sempre. Quero dizer algo para vocês, Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele é o única pessoa a ser adorado, honrado e exaltado. Outro reformador que marcou época foi Úrico.
Zwinglio, reformador da Suíça, no movimento chamado Segunda Reforma, que deu origem às igrejas reformadas na Suíça alemã e no sul da Alemanha, promovendo mudanças mais radicais que os luteranos. Os reformadores radicais ou anabatistas geraram o terceiro movimento reformador, também em Zurique, Suíça. Sendo mais fanáticos, entusiastas e radicais, os anabatistas defenderam a separação completa entre a igreja e o Estado. O grande reformador do século XVI foi João Calvino, francês que se refugiou em Genebra, estudou teologia e humanidades, direito. Esteve em Genebra por 2 vezes, de 1536 a 1538 e de 1541 até o final da sua vida. A cidade se tornou o grande centro de protestantismo e preparou líderes para toda a Europa, além de abrigar muitos refugiados das guerras religiosas. O calvinismo foi o mais completo sistema teológico protestante e originou as igrejas reformadas, Europa continental e presbiterianas, ilhas britânicas. A reforma protestante ocorreu na Inglaterra com a atuação de refugiados que voltaram de Genebra. Contribuíram também o anticlericalismo dos ingleses dos ensinos luteranos de 1520, a tradução da Bíblia para o inglês. Mas principalmente o rei Henrique VIII, com seus muitos casamentos e desenvolvimentos com o catolicismo, até seu sucessor Eduardo VI e seus tutores implantaram a reforma no país e cessaram as perseguições, sintetizaram as doutrinas luteranas e calvinistas, além dos traços da liturgia católica, e no reinado de Elizabeth I. A Inglaterra tornou-se oficialmente protestante, criando a Igreja Anglicana. Na Escócia, o protestantismo foi introduzido por John Knox, discípulo de Calvino, e criou o conceito político-religioso de presbiterianismo, com igrejas governadas por oficiais eleitos pela comunidade, os presbíteros livres da tutela do Estado. De fato, esses protestantes não queriam inovar, mas restaurar antigas verdades bíblicas que a igreja havia esquecido ou trocado por suas tradições humanas. Valorizaram as Escrituras, a salvação pela graça divina e pela fé, somente, sem as obras. Diante do exposto, eu pergunto à igreja de hoje como está. Sei que a Bíblia continua sendo a bússola de Deus, é a boca de Deus falando conosco, neste mundo, conosco, as pessoas. Precisamos olhar para nós e avaliarmos se estamos inseridos no contexto da reforma. Se tudo que Jesus Cristo fez morrendo e ressuscitando para que eu e você pudéssemos ter vida, ter salvação, ser salvos da condenação eterna, não podemos fechar os olhos para a verdade que a palavra de Deus ensina. Jesus Cristo é o único, digno, único Senhor das nossas vidas, e é Ele que vem a salvação. A graça de Deus tem alcançado o nosso coração, tem alcançado a sua vida, a sua família, o nosso Brasil, o nosso mundo. Mas ela pode renovar a nossa mente para entendermos que favor imerecido de Deus é suficiente para a salvação. Não é preciso obras para ser aceito por Deus, pois em Jesus Cristo, o Filho de Deus, nós somos aceitos e declarados justos diante de Deus. Como está a nossa fé nessa noite? A fé nos mostra como coisas que os olhos humanos não podem enxergar e que ouvidos não podem ouvir, mas que entra no coração humano. Quando fico a observar a glória que o homem quer para si, lembro que somente um é digno de todo louvor, Jesus. Por isso precisamos lembrar com gratidão desses homens e mulheres que se entregaram suas vidas à morte, foram queimados e tantas outras coisas, para que a palavra de Deus, a Bíblia, pudesse estar nas mãos de todo o povo. Eu tenho certeza que na sua casa tem uma Bíblia. O maior pecado que as pessoas cometem é de não ler a palavra de Deus. A Bíblia fala assim, o meu povo erra porque falta conhecimento. A reforma deve acontecer no coração de cada pessoa, nos nossos corações. E termino a minha fala com as palavras de Martinho Lutero. Qualquer ensinamento que não se enquadre na palavra de Deus, nas Escrituras, deve ser rejeitado. Mesmo que faça chover milagres todos os dias. É uma frase do grande
reformador Martim Lutero. E eu quero terminar falando mais uma frase dele. Minha consciência é escrava da palavra de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, a nossa cidade, a nossa nação, o nosso Brasil. Uma boa noite a todos, Deus abençoe vocês. Concluída a leitura do expediente de hoje, e como não há matérias a serem apreciadas na pauta da ordem do dia, declaro encerrada a presente sessão. Comunico também que em seguida nós teremos uma sessão extraordinária.